Você sabe qual é o papel do fonoaudiólogo no desenvolvimento de crianças e adolescentes? Então fique com a gente, estamos no segundo bloco do Educação. No finalzinho do primeiro bloco, pedi para a Adriana pensar numa pergunta, que é, quando a criança começa a trocar letras, palavras, qual o papel do terapeuta e qual o papel da escola? Isso é muito importante falar, Dani, porque o fonoaudiólogo ele pode auxiliar, né, tá junto em várias partes do processo escolar da criança. Desde a prevenção, quando a criança já aponta algumas coisas, né, de dificuldades de associar som-letra, som, grafema, fonema, né, com prevenção disso, entrar na escola, fazer uma triagem e ver que crianças podem apontar uma dificuldade de aprendizagem nesse sentido, de leitura e escrita. Ao fonoaudiólogo cabe entrar nesse sentido, assim, entendendo o processo de como a criança aprende, como se dá a linguagem, que é uma comunicação, a linguagem pela leitura e escrita, então é de competência do fonoaudiólogo entender como é que isso funciona. Ele também entende como a criança pode estar apontando dificuldades e a gente entrar tanto prevenindo a criança sendo estimulada de uma outra maneira, aprendendo por outros processos, né, a família intervindo de maneira a estimular a leitura e escrita, ou tratando mesmo a criança realmente tendo uma dificuldade clara, dislexia, desortografia, dificuldade de atenção, né, o TDA, uma hiperatividade, a gente entrar com intervenção para ajudar o desenvolvimento escolar. E a Adriana meio que inaugurou, né, criou uma nova forma de lidar com os pacientes, que é a afetoterapia, que é mostrar para os pais a importância do comprometimento deles, do envolvimento deles no processo dos filhos. Me conta um pouquinho isso. Isso é muito gostoso, e estar com a Flávia aqui, que é mãe do Luiz Felipe, que é um dos meus pequenos, é muito bom falar disso, porque a afetoterapia, ele nasceu agora, né, esse ano, fruto de um trabalho meu de 12 anos como fonoaudióloga, mas há 5 eu atendo baseada numa metodologia de trabalho, de estudo, chamada DIR Floor Time, que ela é de base desenvolvimentista, a gente estuda o desenvolvimento infantil, e ela é totalmente baseada na relação. Então, a relação da criança com a família, a relação da criança com o terapeuta, a relação da criança com a escola, a relação da criança com o mundo. E a gente tenta entender aquela criança como um indivíduo único, né? A gente conhecer aquela criança, entender desenvolvimento infantil como um todo. Mas quando recebe uma criança, a gente entender aquela criança, observar, respeitar, entender aquela família e principalmente, trazer a família para dentro do processo de terapia. A família participa de todas as sessões de atendimento, não tem terapia sem família, não tem atendimento só com a criança, tem que ter algum membro da família, e no caso da Flávia, sempre tem ou ela, ou o marido, ou os irmãos do Luiz Felipe, já veio a vovó, tem sempre alguém para ser a referência social e emocional, a base, e o terapeuta, ser realmente um caminho. Então, a afetoterapia veio muito daí, que a base da criança fortalecer, crescer, desenvolver é o afeto. Qual foi o grande marco nesse processo para você? Me conta o caso, assim, você estava lá chuva, né? A chuva. E aí eu quero ser a chuva. Olha, mas um monte de coisinha gostosa que você trouxe aqui pra gente. A chuva e o pato são, assim, quando a gente... Porque, assim, ele começou, assim, ele tem que ter muita experiência sensorial, então tem que mexer com areia, massinha, tem tudo isso lá, né? A gente creme de barbear para se lambuzar, né? Para a criança poder ir sentindo. E a chuva... Ela ia lá fazendo, e ele, aquela águazinha em cima dele, né? Porque tem toda uma entonação, né? Assim, não é uma chuva, né? Como é que é essa chuva? Isso que é muito gostoso, assim, Dani, a base do trabalho é realmente fazer a família entender que se a intenção dela não for se divertir, não for brincar espontâneo, como é o brincar da criança, ela não consegue atingir aquela criança. Isso aí para qualquer coisa, a gente não está falando só de autismo, a gente está falando de tudo. Pelo contrário, qualquer criança mesmo, assim, para você, o que a gente tem estudado é que o problema hoje em dia está no fato, não é só dos pais não saberem brincar, que a gente brinca que eles tinham que receber um manual do brincar quando tem o filho, né? Porque realmente parece que a gente esquece brincar, tem que reaprender. Mas não é só isso. Eu acho que é a intenção que fica na cabeça. Quando o pai tá com a intenção de ensinar, não, eu tenho que ensinar alguma coisa, eu tenho que mostrar, eu tenho que ensinar um conceito, eu tenho que treinar, eu tenho que
ele fica preocupado demais, ele não brinca, ele não tá solto, ele não tá entregue na brincadeira. Quando ele não tá com essa preocupação, ele deixa a criança comandar a brincadeira, ele deixa a brincadeira fluir, isso conecta os dois, isso realmente faz sentido. Então, o que eu trago para eles, e que a família dele, do Luiz Felipe, entrou assim de cabeça mesmo, foi muito divertido, foi desde a avaliação que eu mostrei para eles que não precisa brinquedos caros, é outra coisa que a gente fala muito, né, para qualquer criança. Não invista financeiramente no brinquedo, invista emocionalmente, porque um simples objeto, que é um borrifador de água, desde a avaliação com o Luiz Felipe, a gente acrescentando elementos de afeto, que são entonação de voz, expressão, a gente atrai o Luiz Felipe. Então, desde a avaliação, que ele já estava não me dando muita bola e tal, quando eu peguei o borrifador que estava com água, esse que estava vazio, mas estava cheio, e fiz assim para ele: chuva, 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 chuva! E a água foi nele, a expressão foi um barato, foi de um susto e tudo, e sem esperar que ele pensasse sobre, eu entrei novamente com a repetição daquilo, do afeto. Chuva, 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 chuva. Eu parei. Ele já sabia que vinha ele chuva. Ele já estava esperando. Ele já esperou, já fez a antecipação, a expectativa. Ele já me olhou querendo e eu, quando ele me olhou, chuva, fiz o efeito. Então, o que eu passei para ele de mensagem? Quando você me olha, eu entendo o que você quer que aconteça e eu faço acontecer. E eu preciso dar uma pausa no que você está falando, porque pode ter pai, mãe, enfim, responsável, que esteja nos assistindo e que pense assim: ah, mas o pessoal está falando aí de afeto, eu tenho muito afeto pelo meu filho. Eu beijo, eu abraço, eu faço carinho, mas a gente não está falando só disso. Né? Eu acho que o que você está falando é de compartilhar momentos, de compartilhar experiências. Esse afeto é que é tão necessário para o desenvolvimento das crianças. Isso, perfeito. E é outro exemplo que a família do Luiz Felipe, eles sempre foram muito carinhosos, que, assim, nunca faltou afeto. A chuva, o que o Luiz Felipe começou a fazer? Ele começou a dar a mão do pai. Né, assim, era uma criança que não brincava. Se eu tivesse um receituário, eu colocaria pracinha todos os dias, meia hora de pracinha, meia hora de brincadeira na cama, no colchão embolado, meia hora de contato, meia hora de relação por dia. Para todas as crianças. Para todas as crianças. Botar isso no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso, meia hora de contato com a família diária. Assim, contato mesmo, intenso, direto, a família despreocupada de você fala em coisas ensinar coisas que jamais serão esquecidas. Isso. O que você está querendo dizer com isso, Adriana? Pois até tem outro exemplo aqui que a gente afetou o Luiz Felipe de uma forma que ele realmente não esqueceu. Ele afeta algumas crianças de maneira positiva, elas se interessam por ele, porque quando a gente aperta o botão, ele tem todo um gingado, ele não quis dançar na TV. Tá tímido. Ficou tímido. Então, mas ele dança. Ele dança, ele canta e cada criança tem uma relação com ele. E ele tem o controle aqui. Então, se você aperta, ele liga. Se você aperta de novo, ele desliga. Então, você pode dizer à criança que ela pode tanto fazer acontecer, quando parar aquilo se não está agradando. E o Luiz Felipe, ele odiou esse papo de primeiro momento. E o que o Pato fez com o Luiz Felipe? Acho que isso foi bom porque, assim, porque quando você tá chateado, você também se relaciona com o outro, né? Você bota pra... E ele guarda. Saiu um guarda muito natural. Guarda, e ele queria ir embora. Ele queria ir embora do consultório, aquilo estava muito ruim para ele, mas foi bom porque ele soube dizer pra gente. Ou seja, ele foi afetado e desenvolveu a linguagem na intenção que ele estava sentindo no momento. De resolver o problema. Porque exatamente, ele precisa, né, do carinho, do legal, mas ele também precisa dizer: eu tô chateado, poxa. Olha, a gente está chegando no fim do programa, eu tenho que acelerar porque eu ainda quero conhecer essa caixinha, o sapinho. Vamos falar rapidinho, então? Vamos. Então, essas são outras dicas que eu trouxe simples, assim, de efeitos rápidos, para as famílias pensarem em como eles estão oferecendo as coisas para crianças. Então, assim, essas são coisas simples que vocês encontram em casa, né? Um rolo de papel toalha e que simplesmente muda a minha voz. Então, eu falar assim e eu falar assim, a criança já pode se interessar
por aquela mudança. E querer brincar também, e pedir para você fazer mais esse som, enfim, você atrair a criança, afetar ela de maneira diferente, né? Com uma coisa simples e barata como essa. O próprio balão, que é um exemplo que a gente dá sempre, tanto eu quanto Roberta, né, nos vídeos dela, que a gente trabalha na mesma abordagem de trabalho com DIY Floor Time, é simplesmente você encher o balão, dar o nó, entregar para a criança, você acabou com aquela chance de comunicação, você acabou com o contato. Mas se você enche o balão, ou demora a encher, porque a criança já viu o balão, né? Se você fica simplesmente assim e não faz nada, toda criança se afeta por isso. Ela vai até você, te bate, te dá um tapa, fala sopra, faz alguma coisa porque você afeta ela com isso. Porque ela fica pensando, meu Deus, mas vai ficar nisso? Eu sei que sopra, eu sei que isso enche. E aí uma vez o balão cheio, a gente em vez de entregar para a criança, segura ele e conta. 1, 2, 3 e já! E é o balão correndo pela sala, esvaziando o ar, que também atrai a criança. Então, é o como você, não é o que você usa, é o como você usa que faz a diferença. Então, outros tipos de balão também que a criança não está esperando, ela acha que é um sapo, simplesmente um sapo, né? Gostoso de pegar, é um sapo que ela já viu em outras situações, mas ele vira um balão. Então isso surpreende a criança, brincadeiras surpresas, assim, o que você pode chamar. Outra é a famosa geleca da nossa época, que sempre traz alguma reação na criança, porque a sensação tátil ou vai ser prazerosa ou vai ser desagradável a ela. Então vai trazer alguma reação, e é o que a Flávia falou. A gente vai lidar com qualquer emoção que despertar na criança, seja ela agradável ou não. Então, mas vai trazer reação, vai trazer comunicação. E a gente está desenvolvendo linguagem, a gente está desenvolvendo coordenação motora. Isso. E a base emocional, que é o contato com os pais, né? Esse envolvimento com os pais, porque às vezes os pais podem pensar, não, mas na creche eu tenho essas coisas tudo, não preciso fazer isso em casa, porque já tem isso tudo aí, já tem essas brincadeiras. Mas isso. Não, essa base emocional tão importante para as crianças, que tendo isso, qualquer uma consegue se desenvolver. A escola é um parceiro importante. Isso. Né? A escola, quando ela é parceira, ela potencializa isso. Mas se a gente não fizer, não é a mesma coisa. Claro, é você deixar achar que bem cartesiano, né? Por compartimento. Não, a escola ou a creche para brincar, desenvolver a coordenação motora, não sei o quê. Em casa eu vou dar beijinho e um tablet ou um filminho. Não que dividir um filme também não seja legal, né? Claro. Mas esses momentos simples são muito importantes, porque outra coisa que a gente fala muito é do como apresentar as coisas para as crianças, né? Então você quer ensinar, porque a família quer ensinar, quer estar preocupada em treinar, ensinar, que a criança aprenda, né? Então você quer apresentar um bicho para a criança, um animal, e você simplesmente pega o animal e faz leão, leão, leão. Qual é o nome do bicho? Então você está preocupado em que ela aprenda aquele nome, que ela saiba, e depois você já dá o teste. Qual é o nome do bicho? Você já quer que ela responda. Isso tudo não é divertido, não é interação, não é brincar. O brincar geralmente você esconder as coisas é interessante para a criança, né? Você balança uma caixa fechada, ela quer saber o que tem lá dentro. E aí você traz o bicho que você quer ensinar o nome de uma maneira mais interessante. Você muda sua expressão facial, que ela já está de olho e ela acha engraçado mudar daqui pro... Você traz um som imitável, simples e imitável, que é um rugido, um barulho simples, e você apresenta o leão, o famoso leão, e aí você pode trazer junto leão. A gente fala muito os nomes das coisas de entonações diferentes para poder trazer. Ela vai entender que o leão, todo leão tem essa pele caramelo, essa juba. Ela vai entender o que é leão. Vai vir o aprendizado. Mas o que a gente fala muito se essa base emocional do interesse dela em aprender pelo outro, em integrar as coisas que ela recebe do mundo, tem que ser feito para o aprendizado expandir. Nossa, que maravilha. Quero ficar aqui ouvindo, tendo esses exemplos. Muito legal. Porque às vezes coisas estão assim embaixo do nosso nariz que a gente não percebe. Mas essas dicas suas, tenho certeza que vão inspirar, já estão inspirando muita gente em casa. Eu acho assim, o Luiz, de fevereiro, ele começou o tratamento com a Adriana, né? Se a gente pensar 6 meses, 7 meses, ele é outra criança.
ele é uma criança que fala, que já está passando até para juntar palavras, né? A gente saiu dessa fase de só ter um repertório de palavra para começar a juntar, para falar assim, na casa, né? Quero biscoito, biscoitinho chocolate, né? Então já tem... É outra criança. Eu acho que a família é outra, a criança é outra, por causa desse anjo. Assim. E aí eu tenho que encerrar o programa, porque vocês são muito lindas, e a gente vai começar a chorar aqui, um choro coletivo. Ela e todo mundo. Acho que a gente tem parceiros, né? Sim. A gente tem outros parceiros que ajudam muito no trabalho do Luiz Felipe. Inclusive as crianças que estão juntos. Não, tem muita gente legal, tem muita gente... Acho que quando a gente encontra gente legal... a criança só cresce. Né? Gente envolvida. Eu tenho conhecido muita gente bacana nesse programa, agradeço muito todo dia por fazê-lo, por causa disso, de pessoas como vocês. Parabéns pelo trabalho, parabéns por tudo. Não me olha com essa cara chorando. Volte sempre. O nosso programa está terminando e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv para mandar sugestões, perguntas ou fazer críticas. Escreva para nós no educa@tvalerj.tv. E fique ligado no recadinho deles aí pertinho dos créditos que vão começar a subir. Educação, se você não se envolver, não rola. Até a próxima, TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Eu sonho com um mundo sem as drogas, sem a violência e sem o abuso. Eu quero ser jogador de futebol e também quero ser médico para ajudar outras pessoas. Meu mundo seria cheio de tecnologia, sei lá, muita comida, tempo livre, acho que, sei lá, meu mundo seria divertido.